homenageados, porque agora a verdade precisa vir definitivamente à tona e nós precisamos virar essa página da história do Brasil. A lei da anistia precisa ser revista, os torturadores precisam ser investigados e punidos. Parabéns à Câmara dos Deputados pela homenagem de hoje à tarde. Obrigado. Presidente, peço a palavra. Pois não, deputado Valdernei Avelino. Senhor presidente, nós, depois de consultarmos a nossa assessoria, consultarmos o governo, a assessoria do governo, para ver a viabilidade da inclusão de outras categorias, outras carreiras aqui no PL 4371, que prevê a remuneração de cargos de várias carreiras no setor do Poder Executivo, nós percebemos que não há a previsão de dotação orçamentária para que se incluam essas novas carreiras. Conversei com o relator geral do orçamento, senador Romero Jucá. Acabei de conversar com ele por telefone. Não há ainda, por parte de Sua Excelência, uma decisão para a inclusão dessas novas categorias, dessas novas carreiras para o aumento. Por tudo isso, senhora presidente, eu quero aqui informar que nós não vamos prejudicar as carreiras que estão contempladas e que que fizeram a negociação com o Executivo e que constam do PL 4371. Por isso, nós vamos concordar com a sua votação, ao mesmo tempo em que já nos comprometemos com o pessoal do Bacen, pessoal da Anfip, pessoal da CVM, Sinait, Anfip e SUSEP, de que nós vamos trabalhar com um esforço muito forte no sentido de fazer a inclusão para a previsão orçamentária para o ano que vem, para esse aumento de 5% que está sendo dado para as outras categorias. Quero dizer ainda, senhora presidente, que da pauta de hoje, nós solicitamos, bom, primeiro, mantém o projeto de lei, que eu acho que é o mais importante, o item 1 da pauta, projeto de lei 4371/2012. Mas vamos solicitar a retirada da pauta do item 3, o PDC 51 de 2011, e também o item 6 da pauta, que é o PDC 560 de 2012. Agradeço pela tolerância de Vossa Excelência. Presidente, só para fazer um registro. Vossa Excelência só contribui em todas as sessões para que possamos chegar a um denominador comum. Um minuto para fazer um registro, presidente. Pois não. Mas eu quero dizer que depois vamos passar a votação, por favor. Só, presidente, apenas para colocar aqui também, fazer uma homenagem à passagem de Oscar Niemeyer, nossos pesos em nome do nosso partido, PCdoB, e também saudar os trabalhos desta casa, presidente, ao longo deste ano, mas lamentar também, nesse mesmo tema, a não inclusão e a não votação sobre a questão do fim do fator previdenciário. Por isso, presidente, quero me solidarizar com as centrais sindicais e, ao mesmo tempo, pedir que seja divulgado nos órgãos desta casa, inclusive na Voz do Brasil, a nota das centrais sindicais, especialmente da CTB, da CUT, da Força Sindical e a Nova Central e a UGT, que assinaram uma nota proclamando não só a sensibilidade da presidente e tratar desse tema, mas também da mobilização dos trabalhadores para que no próximo ano a gente tenha, assim, condições de não só votar o fim do fator previdenciário, mas dar, assim, condições. Era isso, presidente. Obrigado. Senhor presidente, antes de iniciar a ordem do dia, eu solicitaria a essa presidência que nós fizéssemos um minuto de silêncio em homenagem à memória daquele que foi o maior arquiteto brasileiro, Oscar Niemeyer. Vamos fazer um minuto de silêncio. Eu acho que todos se sentem
abatidos até com a morte de uma pessoa que disse uma frase tão... A vida é um minuto, né, deputado Roberto Freire? E se deve vivê-la com solidariedade. E ele achava que a arquitetura dele não era nada de anormal, de esplendoroso. Ele gostava de desenhar as linhas que mais se aproximassem dos espaços, que mais se aproximassem do povo que ele amava. Então, eu acho Vossa Excelência muito feliz nessa colocação. Eu queria me associar a esse pedido, cheguei nesse momento e ia fazê-lo, e dizer de que o Brasil perde um gênio. Pode-se contestar o que quiser, nunca a criatividade, nunca o gênio de Oscar Niemeyer. E a pessoa humana? Um minuto de silêncio, por favor. Muito obrigada a todos. Senhora Presidente. Pois não, deputado Eduardo Cunha. O PMDB se associa à homenagem a esse grande brasileiro Oscar Niemeyer e diz que concorda com a proposição de pauta, com as colocações do deputado Claudernei Avelino e com a pauta consensuada. Pois não. Vamos passar à ordem do dia. Tratando da pauta da discussão em turno do projeto de lei número 4.371 de 2012, que dispõe sobre a remuneração dos cargos das carreiras de oficial de chancelaria e assistente de chancelaria, de que trata a lei número 11.440, de 29 de dezembro de 2006, da carreira de fiscal federal agropecuário, de que trata a lei número 10.883, de 16 de junho de 2004, das carreiras de procurador da Fazenda Nacional, advogado da União, procurador-geral, defensor público da União e da carreira de procurador do Banco Central do Brasil, de que trata a lei número 11.358, de 19 de outubro de 2006, das carreiras de gestão governamental, diplomata, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, de que trata a lei número 11.890, de 24 de dezembro de 2008, das carreiras de oficial de inteligência, oficial técnico de inteligência, agente de inteligência e agente técnico de inteligência, de que trata a lei número 11.776, de 17 de setembro de 2008, dos cargos de delegado da Polícia Federal e de perito criminal federal da carreira de Polícia Federal, da carreira do policial rodoviário federal e dos cargos de delegado de Polícia Civil, perito criminal civil, médico legista civil, técnico em medicina legal civil e técnico em polícia criminal civil, da carreira do policial civil, dos extintos territórios federais do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, de que trata a lei número 11.358, de 19 de outubro de 2006, e da outras providências. Pendente de parecer das comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sobre a mesa, o requerimento de retirada de pauta da proposição. Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 6, do artigo 117, combinado com o item 1, a linha A, inciso 1 do artigo 101 do Regimento Interno, a retirada da pauta do PL número 4371 de 2012, constante da ordem do dia da presente sessão. Assina o presente requerimento o vice-líder do PDT, deputado Miro Teixeira. Não há oradores inscritos para falar a favor ou contra. Como autor. Como autor, o deputado Miro Teixeira. Nós estamos aqui com algumas informações colidentes. Eu penso que talvez possamos, depois de resolvermos as questões de sucessão da mesa. Eu estou vendo, não é assunto.
É sobre a pauta mesmo. Talvez nós possamos aqui trocar informações sobre o que está se passando realmente com os funcionários do Banco Central. E o que me chegou aqui aos ouvidos é que eles foram excluídos dessa negociação. Agora, o deputado Paulderney Avelino me disse outra coisa, ou melhor, que a situação evoluiu, e foi o deputado Bongás também que me deu uma outra qualidade de informação. Eu acho que o melhor é nós tratarmos um pouco desse assunto no microfone, publicamente, porque aí podemos tentar buscar uma solução suasória para o impasse. Presidenta, deputada Rose. Presidenta, não, eu só gostaria de colocar o seguinte: nós temos um conjunto de categorias que estavam em negociações com o governo e aceitaram as propostas e acordaram os percentuais do reajuste dessas categorias. Essas que acordaram vieram no projeto e estão aqui, dentro da lei da responsabilidade fiscal, dentro da lei orçamentária, corretamente. Acontece que algumas categorias, não é só o caso dos servidores do Banco Central. Eu sei que no INCRA, por exemplo, eu acompanhei de perto esse processo, o governo propunha um índice de reajuste e as categorias não aceitavam, porque eles estavam no processo legítimo das categorias de negociar maior percentual de reajuste. O governo fixou um prazo para que as categorias dissessem sim ou não, perante o acordo final da negociação, porque precisava mandar para o Congresso a proposta orçamentária. Acontece que algumas categorias não responderam. Ao não responder, obviamente, não acordaram. Não... O que está acontecendo neste momento? Estas categorias estão conversando com o planejamento para ver se há um entendimento. E se houver esse entendimento e a proposta vier para cá, ela precisa necessariamente vir do governo para cá depois do entendimento com as categorias. Por quê? Vício de origem, vamos dizer assim, nós não podemos propor aqui por causa da adequação orçamentária e da lei da responsabilidade fiscal. Então, nesse sentido, eu só quero trazer essa explicação pelo que aconteceu e apelar aos nobres líderes para que nós possamos votar. A presidenta leu um conjunto de categorias aqui, que se nós não votarmos, nós estaremos prejudicando as categorias que acordaram com o governo, que fizeram suas reuniões e que acordaram, em detrimento daqueles que não aceitaram. E é legítimo que eles continuem em negociação. Okay. E assim que se entenderem, obviamente... Vem... Presidente Rose, eu gostaria de aditar a seguinte questão. O pessoal do Bacen, da SUSEP, da CVM, da Anfip e do SINAIT, essas categorias, eles não haviam realmente, como disse o deputado Bongás, eu peço a atenção do deputado Miro Teixeira, não haviam aceitado a negociação com o governo dos 5 pontos percentuais de aumento salarial. Muito bem, de reajuste. Posteriormente, depois que o Executivo mandou na previsão orçamentária os 5 pontos percentuais de aumento, essas categorias teriam manifestado interesse em também aceitar. Ocorre que já não havia a previsão que veio no orçamento. Eu falei agora por telefone com o relator do orçamento, o senador Romero Jucá, que me disse que teve realmente a reunião com os representantes do Bacen, dos servidores do Bacen, e que está aguardando do Executivo, do Ministério do Planejamento, uma sinalização para que ele possa incluir o valor, o percentual para o reajuste salarial dessas categorias. O que ocorre, senhora presidente, deputado Miro Teixeira, é que talvez não dê tempo de se votar a inclusão para se adequar financeiramente, se atender à lei de responsabilidade fiscal na próxima semana, até terça-feira. Por isso,
é que eu falei com o presidente do Sinal, do Banco Central, e disse para ele que nós iríamos aprovar hoje este PL 4371 para não prejudicar os servidores dessas carreiras já elencadas por Vossa Excelência, e que nós iríamos juntos fazer um esforço para que o relator possa incluir. Ocorre que, quando incluir, vai ser o dia 20 de dezembro, aproximadamente, quando se votar o projeto de lei orçamentária no Congresso Nacional. Então, a qualquer momento, nós estaremos dispostos a ajudar a fazer a inclusão desse reajuste para essas categorias que ficaram fora desse reajuste proposto pelo governo. Presidente, como autor novamente, é que eu vou retirar pelo seguinte: acabou de me ligar o doutor Zé Ricardo, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Banco Central. E ele me disse que está em negociações já e até às 5 da tarde poderá ter uma solução. E, consequentemente, nós estávamos liberados desse compromisso de lutar para que eles fossem incluídos nessa negociação. Bom, não me impressiona muito esse tipo de história de ter 20 categorias, 30 ou 40, se uma estiver excluída. Porque isso é uma tática de negociação comum. E nós temos que estar ao lado daquele que não teve condições mesmo de enfrentar máquinas governamentais. Como não? É o nosso papel. Mas como foi aberta a negociação, como até às 5 da tarde tudo isso já deverá estar concluído, eu retiro o requerimento de retirada de pauta. Pois não. Obrigado. Está retirado, então, de ofício. Presidente, eu gostaria de fazer um comentário a respeito do comentário do deputado Bongas. Eu queria fazer uma ponderação no plenário, que eu li a matéria, retiramos o requerimento e depois tem agora o processo de votação e encaminhamento. Okay. Não sei se seria mais prático se nós tivéssemos isso e as considerações de cada um fossem feitas nesse momento, para que nós pudéssemos, se Vossa Excelência naturalmente eu vou retirar, permitir. eu sou disciplinado, mas sempre que chega a vez de disciplinados é que... Mas eu não estou disciplinando Vossa Excelência. Vossa Excelência tem a palavra... Pois não, vamos passar ao processo de votação, se todos estiverem de acordo. Nós temos que oferecer parecer 3 comissões. Para oferecer parecer ao projeto pela Comissão de Trabalho e Serviço Público, conceda a palavra ao deputado Laércio de Oliveira. Senhora Presidenta, o deputado Laércio Oliveira está em viagem, inclusive em licença oficial, e ele evidentemente pediu-nos que um relator fosse colocado. Quero parabenizar o deputado Laércio Oliveira por seu trabalho. Esteve à disposição de todas as categorias, abriu as portas para todas as categorias. Parece-me que o deputado Bongas ficaria como relator de plenário agora, em substituição ao deputado Laércio Oliveira, até mesmo a pedido dele, que conhece muito bem a pessoa de Bongas e sabe que ele, por certo, o representaria muito bem nesse sentido. Eu gostaria, líder, sem contrariedade de Vossa Excelência, que o deputado Bongas seria o relator da Comissão de Finanças. Ou se alguém tivesse da Comissão de Trabalho conhecer da matéria para que pronunciasse parecer. O deputado Laércio não se encontra. Presidente. Eu sei que não se encontra. Por isso eu estou querendo... De manifestar Vossa Excelência, sim. Deputado Edinho Bez, para oferecer parecer no plenário. Esclarecer, em relação às emendas 10, 12, 16, 17, 24, que tratam sobre a mesma categoria e possui idêntico conteúdo, entendemos que merece prosperar, pois apenas corrigir erros materiais do texto original da proposição legislativa que prejudica efetivo o tempo do acordo citado. Então, o PMDB entende que é apenas isso, já conversamos sobre isso, e o PMDB se manifesta favorável, presidente. Pois não, parecer favorável, deputado Edinho Bez, pela Comissão de Trabalho e Administração Pública. Para oferecer parecer... Vamos votar cada um ou votar todos depois parecer de um local geral? Não, eu sei, podemos fazer todos e dar uma votação global. Não vamos votar cada um. Então vamos ao parecer da projeto de Comissão de Finanças e Tributação. Eu concedo a palavra ao deputado Bongas. Presidenta e colegas deputados, na verdade se trata de corrigir erros materiais.
E por isso é adequação financeira, por isso o substitutivo. E pela comissão tem adequação financeira orçamentária, portanto, corrigido esse aspecto, nós somos favoráveis nos termos do substitutivo. Obrigado. Pegar o substitutivo. Nós estamos agora com... Presidente, só gostaria de complementar as informações do PMDB. Acolher o substitutivo e também distribuí-lo, porque as pessoas têm que ter conhecimento do que Vossa Excelência está apresentando. Ok? Como, deputado Edinho? Dizendo que é favorável, nós temos... É o substitutivo que nós apresentamos à mesa agora, neste momento. Pois não. Ok? Para oferecer parecer ao projeto pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, concedo a palavra ao deputado Onofre Santo Agostinho. Senhor presidente, é constitucional, por isso nós votamos favoravelmente. Ele preenche todo o requisito da legalidade. Por consequência, nós somos favoráveis na Comissão de Justiça, senhor presidente. Eu gostaria de dizer que, face ao substitutivo apresentado, dizer aos líderes, nós temos que acolher e distribuir, para Vossa Excelência saibam do que está tratando aí, vai demandar um pouco de tempo. O deputado Lincoln tinha pedido a palavra anteriormente. Quero parabenizar a Vossa Excelência também, que foi muito paciente no acordo, resolvido o problema. Vamos à votação, temos muitas matérias aí. Reconhecer quem merece. Vossa Excelência... O substitutivo do deputado Edinho Beis, ele visa a inclusão de uma emenda onde dá plenos poderes ao Conselho de Planos de Carreiras da Ciência e Tecnologia para o reconhecimento, a percepção da gratificação de qualificação. É isso, deputado? Ok, estamos de acordo. Todos estão de acordo? Podemos passar o processo de votação? Estão de acordo em votação? Quantas emendas tem? Só uma emenda? Só uma emenda que o deputado Paulinho já leu. Não, aí chamamos os mesmos relatores, dizer que o projeto recebeu essa emenda, o projeto foi emendado dessa forma. Ele tem que entregar a palavra. Acho que vai. O substitutivo traz uma emenda, evidentemente que tem que ser votada, agora a emenda apresentada. Essa emenda apresentada é apresentada pelo PDT. Artigo 30, a Lei número 11.907 de 2009 passa a figurar acrescido do parágrafo 9º. Parágrafo 9º. Caberá ao Conselho do Plano de Carreiras de Ciência e Tecnologia, CPC, criado pelo artigo 16 da Lei número 8.691, de 28 de julho de 1993, a administração da aplicação do reconhecimento, a percepção da gratificação de qualificação. Na justificativa, é importante ler a justificativa? Só pelo PDT, para dizer o seguinte, nós temos uma longa tradição nessa luta das carreiras de ciência e tecnologia. Aliás, a deputada Rose também, antes de assumir função na mesa, quando nós lutávamos aqui pelo reconhecimento dos direitos das carreiras da área de ciências e tecnologia, tivemos essa boa companhia da deputada Rose de Freitas em outras épocas. Bom, essa emenda apresentada pelo deputado André Figueiredo representa uma continuidade dessa luta. Então, nós pedimos ao senhor relator que opine favoravelmente ao acolhimento da emenda. Nessa qualidade é que eu usei aqui da palavra. Obrigado, presidente. Pois não, então vamos passar ao parecer que vai ser oferecido pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Concedo a palavra novamente ao deputado Edinho Beis. Vamos, Edinho. Já falei. Pela emenda. Pela emenda. Presidente. Dizer também, presidente, que o parágrafo 9º caberá ao Conselho do Plano de Carreira de Ciência e Tecnologia, criado pelo artigo 16 da Lei 8.691, de 28 de julho de 1993, a administração da aplicação do reconhecimento e percepção da gratificação e qualificação. Esse é o papel do Conselho, apenas lá e dar o parecer, apenas isso. Pois não. Para oferecer parecer a emenda
pela Comissão de Finanças e Tributação. Concedo a palavra ao deputado Bongás. Não, como relator designado por Vossa Excelência aqui em plenário, eu também prefiro favoravelmente a inclusão desta emenda aditiva. Portanto, pela aprovação desta emenda da bancada do PDT. Para oferecer também, pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, o parecer, concedo a palavra ao deputado Onofre. Pela constitucionalidade legal, é um parecer favorável. Pois não. Não tem destaque, não. Então, às vezes que é orientado. Em votação, eu vou colocar em votação. Gostaria de consultar o plenário se gostaria de orientar as bancadas. Não. Em votação substitutiva oferecido pelo relator da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, a emenda com parecer favorável, aqueles também que foram pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovado, a matéria vai ao Senado Federal. Passar a discussão do item 2 da pauta. Tem aqui um artigo de urgência. Isso. Onde está? Porque o tipo de matéria, esse acordos internacionais, eles são de urgência, não é um requerimento. Projeto de Decreto Legislativo número 4.438-D de 2010 da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Discussão em turno único da emenda do Senado Federal ao projeto de decreto legislativo número 2438-B de 2010, que aprova com ressalvas o texto da Convenção sobre a obtenção de provas no estrangeiro em matéria civil ou comercial, assinada em Haia em 18 de março de 1970, tendo pareceres da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional pela aprovação. Relator, deputado Leonardo Gadelha, e da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e no mérito, pela aprovação da emenda do Senado, relator, deputado Luiz Sérgio. Não há oradores inscritos. Portanto, encerrada a discussão, passa-se a votação. Gostaria de saber se as bancadas gostariam de orientar. Senhor presidente, muito rapidamente, apenas na condição de relator ad hoc dessa matéria, na CREDN, eu quero atestar o trabalho criterioso do relator originário, que foi o deputado Luiz Sérgio, que se ateve ao trabalho que foi apresentado pelo Senado Federal. Essa casa, quando aprovou essa matéria, ainda no ano de 2010, exorbitou em alguma das suas atribuições. Havia um acordo internacional para que pudesse ser feita a acreditação desses títulos. Esta Câmara exorbitou nessas proposituras. Em função disso, o Senado Federal apresentou uma emenda que foi acolhida integralmente, tanto pela CCJ, pela CREDN. Eu reitero, o trabalho foi feito pelo relator Luiz Sérgio, eu tive a oportunidade de ser relator ad hoc e recomendo, portanto, a aprovação da matéria. Alguém mais gostaria de orientar? Não havendo mais. É impossível. Digo que é impossível, você pode acreditar. PDT vota sim. Tem uma lista fechada e o garotinho quer assinar na lista fechada. Presidente sem caneta não é presidente. PT vota sim também, presidente. Ele é garotinho ainda, né? É que com o Diário Oficial ele não tinha assinaturas tão fáceis. Vamos passar. PMDB vota sim também. Então vamos orientar. PT? PT vota sim, presidente. PMDB sim. PSD? Sim. PSDB? Sim. Vossa Excelência queria fazer uso da palavra? Aquela hora eu pedi. Não, já passou. Na verdade, o governo tem hora que usa uma argumentação de que não pode legislar sobre matéria financeira, quer dizer, gerar despesas, mas lembremos que a criação dos 80 cargos para o Amapá semana passada foi uma forma de aumentar. Então, esse é um argumento falacioso. O governo usa isso a hora que bem entende. Portanto, as categorias saibam que o governo usa 2 pesos e 2 medidas. Só isso, presidente. Pois não. Bloco PR. O Bloco PR encaminha o voto sim, senhora presidenta. PP. PP.
PSB? DEM? Sim. PDT? Já tínhamos orientado, sim, só para o painel. PTB? Bloco PV, PPS? Sim, senhora presidente. PSC? Sim, senhora presidente. PCdoB? PRB? PSOL? PEN? PMN? Minoria? Governo? Passa-se a votação da emenda do Senado Federal ao projeto de decreto legislativo número 4.438/2010, com parecer favorável das comissões. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. A matéria vai à promulgação. De emenda. Retirada. O item 3 da pauta, eu só quero consultar antes, sem fazer no rito. Retira. Pedir para retirar de pauta. Presidente, é o requerimento de Vossa Excelência. Presidente, eu gostaria Deputado André Moura, Vossa Excelência mantém o requerimento. Presidente, eu queria fazer uma ponderação com os líderes. Existem certas diferenças que nós temos com relação à Venezuela, sobretudo os partidos, com relação ao presidente Hugo Chávez. Mas nós temos aí uma questão que é o seguinte: existem 6 aviões da Embraer que foram vendidos, 6 ou mais aviões foram vendidos, né, ou melhor, anunciados como compra pelo governo da Venezuela. Portanto, eu pediria para as assessorias olharem a fundo isso, porque esse tipo de obstrução pode eventualmente impactar, né, essa negociação que houve a compra de 6 190 ou 170 aviões da Embraer. Obrigado. Pois não. Projeto de decreto legislativo número 51A de 2011. Discussão em turno único do projeto de decreto legislativo número 51A de 2011, que aprova o texto do acordo quadro de cooperação em ciência e tecnologia espacial. Presidente, desculpe, eu solicitei a retirada da pauta do item 3. 3 ou 4, presidente? O item 3 e o item 6. E 4. Há uma solicitação de retirada de pauta por parte... É esse que eu estou lendo agora, o item Exatamente. 3, e em seguida eu vou colocar em votação, retirada de pauta, Vossa Excelência. Ciência e tecnologia espacial tem o governo da República Federativa do Brasil, o governo da República Bolivariana da Venezuela, assinado em Caracas em 27 de junho de 2008, tendo parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. Relator, deputado Hugo Mota, e da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, pela Constitucionalidade, Juridicidade e Tecnologia Legislativa, relator, deputado delegado Protógenes. Sobre a mesa... Foi em outra sessão. Hoje só tem um pedido verbal ali do deputado Paulo para retirar. Só existe, havia uma solicitação do deputado André Moura de outra sessão e agora só temos verbalmente o pedido de Vossa Excelência. Não está escrito. Não está aqui. Solicitei no início, fazendo parte do acordo. Item 3 e item 6 da pauta. E nós o item 4. Deputado Paulderney pede retirada da pauta do item 3. Eu pergunto se todos os itens estão de acordo. Eu só gostaria de fazer um registro pelo Partido dos Trabalhadores, que nós estamos reiteradamente, estão sendo retiradas esses temas de acordo em relação ao Mercosul. O Brasil tem todo o interesse que o Mercosul funcione. Esse é o discurso, inclusive, de todos. Só que na hora de votarmos acordos, em ratificar acordos, inclusive atas de convenções, não tem acordo para votar. Então eu só queria fazer esse registro, apelando para que a gente possa votar, ao menos hoje, o item 4, que me parece que os demais pontos ainda precisariam ser mais aprofundados, mas se nós pudéssemos ao menos votar o item 4. Esse registro e o apelo que eu quero fazer aos nobres líderes. Face a solicitação de retirada de pauta do deputado Paulderney, do DEM, vou retirar de ofício porque não me parece manifestações favoráveis sobre o item 3. Vamos passar ao item 4. Presidente, apesar do pedido do deputado Bongás, e reiterando que sempre a gente faz aqui as coisas por acordo, né?
é importante que se veja o seguinte: a questão do Mercosul é uma questão meio em aberto, é preciso discutir profundamente. Ontem, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovou uma audiência para discutir como é que está o Mercosul. Nós queremos discutir isso. Aqui trata-se, na verdade, de criar um alto cargo, alto comissariado. Eu já fiz até uma brincadeira semana passada, não sei se é alto com L ou alto com U, né, porque era para o deputado, para o embaixador Samuel, esse cargo foi criado para isso. Nós achamos estranho esse tipo de diplomacia. Então nós queremos discutir o Mercosul profundamente e não arrumar mais um cargo. Que, aliás, o embaixador Samuel até já saiu, tem uma outra pessoa que não é tão conhecida quanto o embaixador Samuel. Por isso nós queremos discutir profundamente, e na Comissão de Relações Exteriores haverá uma audiência pública, a questão do Mercosul. Consulta o plenário a proposta de retirada também do item 4, por não haver entendimento, por retirá-lo de ofício. Vamos passar ao item 5. Sérgio, é sempre quando alguém pede, não tem jeito. Não pus em votação, ouvi, Vossa Excelência. Presidenta, se os demais pontos já estão apontados pelas bancadas que vão retirar, talvez a gente vá direto ao ponto 7, me parece que é o ponto 7 que nós temos acordo de votar. Se não cria uma imagem também que... O item 5 não tinha pedido de retirada da pauta, não. Ninguém pediu o item 5? Ele pediu o item 4. Então tá. O 5? O 5 nós estamos de acordo. Nós temos interesse em votar. De acordo. Vamos. Discussão em turno único. Votaremos o 5. Do projeto de decreto legislativo no 512B de 2011, que aprova o texto, decisão da CMC número 29 do 10, contribuições para o orçamento da Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão, aprovada em Montevidéu em 8 de novembro de 2010. Tendo pareceres da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Pela aprovação, o relator foi o deputado Dr. Rosinha e relatora substituto o deputado Benedito da Silva. Da Comissão de Finanças e Tributação, pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária. Relator deputado Antônio Andrade. E da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Relator deputado Mauro Benevides. Não há oradores inscritos. Passa-se a votação. Em votação, projeto de decreto legislativo de 512/2011. Pergunto se gostariam de orientar. Então, aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovado. A matéria vai ao Senado Federal. Vamos passar ao item 6. Foi pedida a retirada, senhor presidente. O item 6 há pedido de retirada. Vamos retirá-lo de ofício. Vamos passar ao item 7. Item 7. Projeto de decreto legislativo da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, número 581-A de 2012. Discussão em turno único do projeto de decreto legislativo número 581-A, 2012, que aprova o texto de acordo sobre a Previdência Social entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Bélgica, assinado em Bruxelas em 4 de outubro de 2009. Tendo parecer da Comissão de Seguridade Social e Família, pela aprovação. O relator foi o deputado Rogério Carvalho, pendente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para oferecer parecer ao projeto pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, concedo a palavra ao deputado Vicente Cândido. Para relatar o projeto, o deputado Luiz Couto. Presidente, favorável pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, nós somos favoráveis ao projeto. Não há oradores inscritos. Vamos declarar encerrada a discussão. Passa-se a votação. Em votação, projeto de decreto legislativo número 581 da A de 2012. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, a redação final.
Aqueles que foram pela aprovação, permaneçam também como se acham.